Olá, meus irmãos e minha irmã. Não sei como você chegou a este vídeo, começar a sua vida. A sua vida neste momento, a sua vida familiar, conjugal, a sua vida no trabalho, a sua vida espiritual. Como está o seu sentimento agora? Eu não sei como está. Só sei que você vai sair daqui abençoado se você abrir seu coração a Deus. Deus pode te transformar, te curar. Ele pode te voltar o ânimo, te dar as forças. Ele pode fazer tudo por você. Eu não posso. Só o que traz a mensagem, o conhecimento. Mas a palavra vem dele. A sabedoria vem dele. O amor vem dele. A cura vem dele. Nós somos vasos. Sabe, são vários vasos. Um tá quebrado, outro está se quebrando. E outro está restaurado. E Deus vai moldando. Às vezes o vaso tá quase perfeito, mas ele se quebra na mão do oleiro. E ele vai reconstruir de novo. É assim que somos nós. Às vezes nós estamos no caminho certo, às vezes nós se quebramos. E hoje vamos falar de a vida santa. Sabe? Às vezes nós olhamos, nós imaginamos, nunca vamos ser santos. Nós nunca vamos ter uma vida perfeita. Mas, quando nós olhamos para Jesus, entendemos que para ser santo, como que Deus nos ensinou, não é somente viver corretamente, porque nós já nascemos com o pecado. O pecado está dentro de nós. Por isso que é o batismo na água, que é o arrependimento. E hoje vamos falar sobre mais isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vos, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós. Nós somos a raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Somos o povo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus. Somos nós. Já vi nós falando que somos nada. Falamos que Deus não pode fazer, correr atrás. Deus não pode fazer nada por ti. Como? Me fala. Se Deus é o único que pode fazer isso. Então hoje eu vou falar sobre isso. É difícil de entender, mas um pouquinho nós vamos compreender. Quando Deus fala que nós somos uma nação, um sacerdócio e raça, com certeza está falando também para Israel. Mas quando falamos de Israel no Novo Testamento, vamos citar nós. Então assim, nós somos uma nação. Nós somos o povo eleito de Deus. Mas não é fácil, porque o maior chamado, mais guerras são, mais preparamento. Então, às vezes nós pensamos assim, nós somos o povo de Deus. Só que às vezes nós, sabe, nós pensamos em desistir, porque é difícil. Então Deus está em nosso lado. Antes de falar um pouco sobre essa mensagem, eu pedir para você se inscrever. Do lado apareceu um sino, você vai ative esse sino para todos, porque toda vez que eu mandar uma oração, pregação, tem que ir no seu telefone. Do lado também vai aparecer um botão de compartilhar. Se você quiser ajudar o canal, salvar outras vidas, ser um grande testemunho, profeta na vida de outras pessoas, compartilhe. Por mais que seja difícil, gente, compartilhe. Nós temos que pregar o evangelho, toda criatura, pregar o evangelho. Mesmo que sendo difícil, compartilhe nos grupos, no TV e nos status. Dê seu like e isso ajudará o canal. A igreja de Cristo na terra está em meio de treva moral de um mundo sem lealdade, ao qual está pisando a lei do Senhor, seu Redentor. Porém, que lhes pagou resgate ao preço do próprio sangue precioso, tomou todas as providências para sua igreja seja um corpo transformado e iluminado com a luz do mundo, possuído da glória de Emmanuel, brilhantes raios do sol da justiça, resplandecendo através da igreja, ajuntarão em seu redil toda ovelha perdida, desgarrada, para que vier a ele e nele encontrar refúgio. Elas acharão paz e alegria naquele que é paz e justiça para sempre. Os membros da igreja devem conservar individualmente a luz do mundo, a luz do amor de Deus ardendo vivamente em sua alma,
a fim de que irradie para outro. Temos muito em outro jogo para permitir que se insinue em nós a letargia espiritual. Estávamos alerta para nos condescender com a falta de gosto pelo serviço de deveres religiosos. Combatamos resolutamente essa indolência da alma, tão fatal ao desenvolvimento e mesmo à vida do cristão. Será saudável e prospera a igreja cujos membros estiverem fazendo ativos esforços pessoais para fazer bem a outros, para salvar almas. Isto será constante incentivo a toda boa obra. Tais cristãos trabalharão com mais zelo para assegurar a própria salvação. Despertação às energias adormecidas, toda alma será inspirada de invencível determinação de alcançar a aprovação do Salvador, bem-estar e receber a coroa do vencedor. Cristo faz sua igreja um belo templo para Deus. Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, declara, aí estou eu no meio deles. Aqui fala quando as pessoas se reúnem. Não importa a quantidade, se for para o nome dele, ele estará. Em todos os momentos, se você citar o nome de Deus, ele estará lá. Sua igreja é a corte da vida santa, cheia de variados dons, dotado do Espírito Santo. Apropriados deveres são designados pelo céu a cada membro da igreja na terra. Todos devem buscar sua felicidade, na felicidade daqueles quem ajuda a beneficiam. Em Isaías capítulo 1, versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai-vos, irmãos, pecadores, vos que sois do ânimo dobre, e limpai o coração. Sabe, igual eu falo, sabe o significado de ser santo? Para nós, cristãos, não é somente viver uma vida limpa, como Jesus. Jesus nasceu santo e morreu santo. Nós nunca vamos ter um coração puro como Jesus, uma alma limpa como Jesus. Mas ser santo para nós, vamos ser assim. Não é só pregar o evangelho, tem que viver. Não é pecar, mas sim se arrepender do que fez e nunca mais fazer. Não é somente cantar com a voz, é louvar com a adoração. E esses motivos são assim que nos ensinam a ser santo, sabe? Não é, entendeu? Não é como o significado de nunca fazer. Mas sim quando você vê, às vezes você faz sempre por impulso, depois se arrepende. Então às vezes certas coisas vamos arrepender. Sabe? Então certas coisas na sua vida não é fácil ser santo. Porque não é aquele que não falha, mas aquele que reconhece que falhou. Sabe? Ser santo não é somente se retirar do mundo, falar que é ser santo, tá cobiçando, não tá fazendo nada, não é. Porque Jesus venceu no mundo. Jesus foi para o mundo pregar o evangelho. Ser santo é não viver como o mundo. Ser santo não é aquele que pensa que é forte. Não é aquele que pensa que é melhor. Ser santo é você estar fraco, você se humilhar e que Deus te dê força. Não é aquele que pensa que é forte, mas sim que ele reconhece que é fraco. Porque somente a graça de Deus é que nos sustenta. É quando, através da nossa fraqueza, Deus aperfeiçoa o poder dele. Ser santo não é aquele que somente que prega, é aquele que vivencia o que pregou. Ser santo não é aquele que canta, é aquele que tem adoração como estilo de vida. A santidade é o nosso estilo de vida. Porquanto está escrito, seja santo, porque eu sou santo. É difícil. E aqui vamos falar, sujeitai-vos, portanto, o diabo, resistir a ele, e ele fugirá de vós. Nós somos pecadores, gente, mas nós temos que fazer a obra de Cristo. Vamos dobrar, se humilhar, porque quando nós purifica a nossa mão, dobra ele dobra, ele limpa o coração. Você é muito importante como igreja, o templo do Espírito. Ele habita em você. A felicidade presente e eterna do homem consiste em receber o amor de Deus.
em observar-lhe os mandamentos. Goste de momento, vamos orar. Deixa eu pedir oração. Comenta os seus nomes, dos seus amigos, familiares. Possamos orar para cada um deles. Compartilhe esses vídeos para ele. Quero, Senhor, ser educado por Ti, para que minhas emoções momentâneas manifestem maturidade em minha vida cristã. Que eu possa, Pai, ser exemplo, ser luz para outras pessoas, Pai. Que possamos, Pai, refletir, Pai, nossa vida. Pregar, Pai, com a nossa vida, uma pregação. Sinais, Pai, o caminho certo para as pessoas, Pai. Através de nossa vida, Pai. Eu sei que é difícil, mas, Pai, nos ensina a amar cada vez mais. Ensina, mais que difícil que seja, nos ensina. Nos ensina a amar a Ti. Me ensina a se dobrar mais a Ti. Me ensina, Pai, a Te amar. Me ensina a amar o próximo. Me ensina, Pai, a ser santo. Me ensina a depender de Ti. Que nas minhas fraquezas o Senhor vai se aperfeiçoar o Teu poder. Por mais que lutas venham, por mais que provas venham, o Senhor sempre me sustenta. E às vezes não é fácil se resistir ao diabo, resistir às tentações e ao pecado. Às vezes nós caímos e nós ficamos com medo de falar com Jesus, porque nós caímos. Mas a Bíblia nos ensina de uma linda coisa. Quando cair, não finge que não pecou. Reconhece que pecou e fala para Deus que é pecador, que você quer se reconciliar com Ele, porque não adianta você chegar a Ele e falar sua vida toda e não se arrepender do que fez e continuar fazendo. Muitos dizem que estão se arrependendo, mas continuam fazendo a mesma coisa. Arrependimento não é fácil, sabe? Eu falo, é fácil pregar a Bíblia é fácil, mas é difícil vivê-los. Quando nós falamos para a parte de viver, é difícil. Jesus, ele passou por todas as tentações, ele passou por tudo. Por tudo, sem imaginar qualquer dor, ele passou. Isso nos mostra que quanto é que Cristo era santo. O Espírito Santo, o coração dele estava aberto para Deus. Ele orava e jejuava inconstante em sua vida toda. Sua vida estava interligada com Deus. Nós temos que aprender com Jesus. Por mais que difícil ser templo, morada de Espírito Santo, viver como igreja, membros em comunhões, é difícil, mas devemos aprender. Por mais que seja difícil arrepender, renunciar e viver as obras do Espírito, nós temos que aprender, porque Ele está voltando. Devemos estar santos, reconhecer que somos falhos e pecadores, mas que Deus aperfeiçoa o poder dele, que Deus age. Não adianta você falar e não fazer. Não adianta você falar que está dentro da igreja, indo a orações, ceando e não viver a obra dele. Não adianta. Nós devemos cada vez ser mais para Cristo. Devemos cada vez se dobrar mais a Ele. Devemos cada vez amar mais a Ele. Somente a Ele merece adoração. Somente a Ele merece o louvor. Somente Ele merece tudo. Adoração. Merece a mensagem. Se não for para Ele, não adianta você falar. Tem que ser para Ele. Tudo para Ele. Então, assim, quando as pessoas vão para ver pregador, não vão dar certo. Quando as pessoas pregam para as pessoas, não para Deus, porque a adoração é para Deus. Então, olhe, fixe seus olhos somente para Ele, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus tem que estar no controle de sua vida. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue estando do teu lado. Que Deus te abençoe de todos em sua vida. Que estão precisando de cura, ser curado, precisando de financeiramente, Deus o abençoe. Em todos os momentos da sua vida, Deus está contigo. Somente creia e confie que Ele o fará. Você ser um grande vencedor. Agradeço a cada um. Se inscreva, compartilhe e dê seu like. Seja adorar o canal. Amém.